Eu sou Silvana Medeiros Maia, estou aqui com vocês todo dia, refletindo, pensando sobre a vida. Hoje eu vou falar, aprofundar um pouquinho sobre o tema de ontem que eu falei sobre os ciclos da vida e do movimento, das aprendizagens, gente, que a gente precisa ir tendo, que a gente precisa ir amadurecendo para poder aprender a lidar cada dia melhor com cada ciclo da vida. Porque a vida, a escola da vida, não é muito diferente de uma escola que a gente conhece tradicional nesse mundo da Terra. Assim como diz os sábios, né, e todos os livros sagrados falam que tudo que existe embaixo existe em cima. E o que existe em cima existe embaixo. Então vamos pensar, se na escola tradicional nós temos uma divisão entre salas de níveis de aprendizado, então vamos dizer, as crianças, quando a gente chega aqui, a primeira sala que a gente habita na escola é a sala do jardim da infância. É a sala onde a gente está aprendendo a lidar com o nosso, até com o nosso corpo, nossa coordenação motora. Por isso a gente desenha, a gente pinta, a gente está ali com a criatividade completamente livre. E se os professores que estão ali do nosso lado nos incentivarem, dali pode se desenvolver grandes artistas. Mas a gente tem que seguir para a próxima etapa. A gente não pode ficar na sala do jardim da infância eternamente. Nós em seguida vamos para onde? Hoje é para a primeira série. Na minha época era a alfabetização, né? Mas o conteúdo, seja da primeira série, só muda a nomenclatura. É a mesma coisa, que é o quê? Começar a aprender a ler e a escrever. Você vai começar a ser alfabetizado, a entrar em contato com as vogais, as consoantes, as sílabas, as palavras, as orações e assim vai. Então você vai aprendendo a se comunicar além da palavra, que a gente aprendeu em casa, com a família, no convívio, a gente foi aprendendo a nos comunicar, dependendo do país onde a gente nasceu, que é a língua nativa, né? Onde tem a língua nativa, a gente vai aprender a falar português, inglês, espanhol, joia. Na escola, nós vamos aprender a nos comunicar a partir da alfabetização, a primeira série, através das palavras, da escrita. Né? Então a gente vai escutar as pessoas não só pelos ouvidos, mas a partir do entendimento, da compreensão do que aquela simbologia escrita diz. E isso é todo um processo. Muitas pessoas, infelizmente, ainda não tiveram a oportunidade, mas esse aprendizado abre um mundo de novas possibilidades, porque nós podemos conhecer um japonês através do livro que ele escreveu, um alemão, um francês. Nós podemos conhecer, inclusive, mais intimamente uma pessoa através de um livro que ela escreveu, uma pessoa que mora do outro lado do mundo, do que às vezes uma pessoa que está do nosso lado e não consegue se expressar para a gente entender o que ela sente, como ela compreende o mundo. Então veja como é importante cada etapa. Então nós somos alfabetizados e nós vamos seguindo para outras salas, né? Segunda série, terceira série, quarta série. E esse conhecimento ele vai se ampliando. Então nós vamos passar para estudar história, geografia, né? Nós vamos estudar ciências, vamos entender como o nosso corpo funciona. Todos esses conhecimentos, eles são importantes para a gente saber estar no mundo, para a gente saber lidar com a materialidade. Por isso que muitas vezes a gente não aprendeu, porque a gente decorou para passar numa prova, e aí fica faltando conhecimentos que hoje são importantes para a gente saber lidar com os desafios da vida material. Mas eu vou fazer agora um paralelo dessa escola com a escola da vida. Então nós chegamos a esse mundo e nós temos vários desafios. E se a gente pegar as fases que nós também humanos separamos, né, os psicólogos, os estudiosos do ser humano, antropólogos, houve uma divisão, há uma divisão para a gente didática, né? Essa divisão não é tão assim rígida, mas há uma divisão em que existe a infância e que determinados comportamentos são típicos da infância. Existe a adolescência, a vida adulta,
E após a vida adulta, a vida do processo de envelhecimento. E aí vai ter nomenclaturas diferentes, né? Alguns chamam de a terceira idade, né? E aí nós vamos entrar num outro processo. E se eu não souber, gente, como lidar com cada desafio de cada fase dessa, eu posso sofrer muito. Eu posso entrar em desequilíbrios profundos. Por isso que é importante a gente estudar como o que é que cada fase dessa nos oferece de, vamos dizer, de facilidades e de dificuldades. Porque não vai ter uma fase que vai ser só boa. Todas as fases, elas vão ter desafios. E é nesses desafios, é como na escola. Tem disciplinas que a gente tem facilidade, né? Alguns gostam mais de português, mas têm dificuldade em matemática. Outros têm dificuldade em matemática, mas gostam de geografia. Assim também é na escola da vida. Muitas vezes eu tenho facilidade em me relacionar com as pessoas, em lidar com as pessoas, mas eu tenho dificuldade, vamos dizer, de me concentrar, estudar e encontrar um caminho profissional para me sustentar. São habilidades diferentes ou dificuldades em cuidar do meu corpo. Às vezes eu tenho muita dificuldade de fazer exercício, eu tenho uma certa, pouca energia, pouca vitalidade, e aí essa pouca vitalidade faz com que eu não trabalhe meu corpo através dos exercícios físicos, que também são importantes para garantir o equilíbrio físico, emocional, mental. Cada coisa, cada variável dessas etapas da vida que eu não cuido, eu vou ter que arcar com a consequência desse descuido. A cada cuidado eu vou ter uma consequência positiva e a cada descuido eu vou ter uma consequência difícil, um desafio, vou ter um desequilíbrio que pode gerar sofrimento. Então é muito importante que a gente vá entendendo a vida, o que a vida está demandando da gente a cada momento, para a gente se preparar e poder oferecer, entrar em harmonia com o que a vida pede e ter um equilíbrio, ter uma saúde constante, para poder a gente aprender, para a gente ter alegria, para a gente desfrutar de uma convivência amorosa com as pessoas, de uma convivência saudável, mental, da gente poder ir atrás de curiosidades, assim, manter a curiosidade infantil. Olha, quando a gente perde, e cada fase dessa, gente, a gente vai levando as coisas boas que nós cultivamos. Por exemplo, a curiosidade da criança, ela deveria, porque é uma qualidade maravilhosa, deveria nos acompanhar durante todos os ciclos da vida. A curiosidade infantil não devia ficar lá parada e chegar na adolescência e você não usar mais essa curiosidade e ficar preso às demandas da sociabilidade, né? Porque é uma das coisas, dos grandes desafios da adolescência é essa socialização. Esse espaço onde a gente sai da família e a gente entra em contato com o mundo. E nesse contato a gente vai reconhecendo quem a gente é, reconhecendo o espaço dos outros e desenvolvendo habilidades para conviver bem. Então, se eu não desenvolvi bem não tive na adolescência esse espaço para desenvolver a minha sociabilidade, isso vai me faltar, isso vai ser uma coisa que vai me faltar nas vidas para frente. Porque a cada fase há um tipo de desenvolvimento para essa fase que não vai ser descartado, vai ser somado, gente. Por isso que muitas vezes, ontem até no nosso encontro dominical, encontro às 8 horas que a gente sempre se encontra, uma das nossas participantes disse, olha, eu fui muito inibida, eu fui muito oprimida na minha infância e adolescência, tive que assumir um lugar de adulta antes da hora, e agora que eu estou nos 60, eu estou vivendo um pouco da minha infância. Eu estou meio deslambrada, eu estou curtindo, eu estou mais curiosa. Aliás, eu estou desfrutando, aprendendo a desfrutar da curiosidade infantil que eu não tive a oportunidade de desfrutar lá. Ela está super certa, muito coerente, Zildinho, o que você disse, concordo plenamente. Sempre é tempo de recuperar o espaço ou a oportunidade que a gente não conseguiu desfrutar na fase
uma determinada fase que passou. Então, se eu não tive na minha infância o espaço para desfrutar o mundo, para ir conhecer as coisas que serão tipos da infância, como a pintura, o desenho, a dança, a fala, né? Buscar a atenção das pessoas, porque a criança gosta de chamar a atenção. Então você pode fazer isso. Não só pode, deve, vai, que a criança, quando a criança faz isso, ela vai se defrontar com as possibilidades, os limites, né? Às vezes a criança encontrou-se com um muro, ela não desenvolveu, mas hoje, como ela está adulta, como a gente está adulta, a gente pode ir desenvolvendo essa habilidade, buscando mostrar quem somos ao mundo, respeitando também o limite dos outros. Aí vai ser o aprendizado da infância agora. Agora não importa a idade que eu estou. O importante, gente, é saber que a cada fase são desafios diferentes. Porque eu cheguei aos 50, aos 60, aos 70, os desafios não terminaram. Eles continuam aí chegando de acordo com a nova fase. A partir dos 50, eu estava comentando também na reunião de ontem, nós nos deparamos com uma nova oportunidade. Nós já fizemos todos a caminhada, né, da infância, da adolescência, experimentando os amores, as paixões, experimentamos na vida adulta a luta para ter um trabalho, para se afirmar materialmente. E agora, depois que você fez tudo isso, que a sua carreira está findando, que você já teve alguns relacionamentos, eu não estou dizendo que você não vai ter, e não vai lutar, e não vai buscar a idade que você tiver, não. Mas não é, vamos dizer, a cada etapa isso vai ser uma ênfase. É o foco principal. Cada fase existe um foco principal. E se você, hoje, como disse Zildinha, está recuperando uma oportunidade que foi da infância, ou da adolescência, ou da vida adulta, se você, por exemplo, está nessa fase dos 60 e está lutando ainda por um espaço no mercado de trabalho, não tem nada de mais. Você só precisa compreender que vai se somar a isso outras demandas da fase atual. É como se a gente estivesse fazendo uma recuperação. A gente soma os desafios da fase de hoje com os desafios da fase que passou e que a gente às vezes não deu conta. Tranquilo e calmo, não se assustar, não se aperrear, apenas compreender que muitas vezes você está somando desafios e você vai precisar de ajuda, porque às vezes a carga se torna mais pesada, né? Se você hoje está recuperando uma disciplina, algo que você não conseguiu dar conta na fase anterior ou na adolescência, você vai somar o desafio da fase que você está hoje, dos 50, 60, tudo bem, tudo jóia, não tem problema nenhum, apenas que você precisa compreender e dar atenção à prioridade. Você não pode desleixar da prioridade da fase atual para dar apenas atenção à prioridade da fase que passou. Eu vou ter que somar essas priorizações. Exemplo, eu penso que a partir dos 50, 60, nós estamos com o foco maior na espiritualidade, nesses chakras daqui para cima. O que é isso? Eu, por exemplo, eu tenho um déficit da minha adolescência de relação, de convivência com o outro. Então eu estou recuperando esse espaço, mas ao mesmo tempo eu preciso colocar também a ênfase na minha relação com o divino. Porque quando a gente está passando dessa idade, dos 50, dos 60, nós voltamos a entrar mais em contato com as dimensões de onde viemos. Porque nós viemos de outra dimensão. Nós somos passageiros pela Terra. Nós estamos aqui num curto período de tempo. E é nesse tempo, nós quando chegamos, estamos mais próximos da Terra, né? Lidando com a materialidade, a infância, a adolescência. Né? E depois que a gente passa dos 50, a gente começa a voltar à nossa relação mais profunda com as outras dimensões de onde viemos, porque a gente vai voltar mais perto de voltar para lá. Então, é muito importante que a gente dê mais atenção a essa conexão com o divino a partir dos 50, porque nós estamos, de alguma forma, mais abertos para lá, para esse canal de conexão, do que nas fases anteriores, onde a gente ainda estava se afirmando na Terra. Agora, nós já estamos afirmadas na Terra, ou deveríamos estar, né? Senão a gente precisa aterrar,
né? Aterrar é super importante, não é ficar com a cabeça nas nuvens, não. A gente precisa aterrar, dar conta da vida na terra aqui, dos nossos afazeres, das nossas relações, ao mesmo tempo se voltando para o divino e nos perguntando continuamente o que Deus quer de nós com isso que nós fizemos até agora aqui na terra. O que é que Deus, quais as tarefinhas, né, que nós precisamos fazer, qual o dever de casa que tem para a gente aqui, nessa fase de reconexão, né? A gente deve estar sempre conectado, desde cedo, mas a fase a partir dos 50, essa conexão, a oportunidade dessa conexão, ela é maior. Por quê? Porque nós estamos devagarinho, né, nos desprendendo do corpo físico para ir para uma outra dimensão. Não é morrendo não, viu gente? É apenas abrindo canais de reconexão com a espiritualidade. Então é muito importante a gente compreender que nosso corpo físico, nossas emoções, nossos pensamentos, eles vão estar recebendo novas influências a cada etapa da nossa vida. Então os ciclos que a gente conhece didaticamente como a infância, a adolescência, a vida adulta e a maturidade, ou seja, esse espaço que passa além da vida adulta, que é uma vida mais, vamos dizer, livre de tantas demandas, ou se não deveria ser mais livre de tantas demandas materiais, nós vamos ter a oportunidade de nos dedicar a esse conhecer e a esse experienciar essa relação mais próxima com o divino e com o que o divino quer de nós, antes da gente voltar para cá, para outra dimensão. Eu espero que eu possa mais uma vez ter ajudado aí. Poliana pediu para eu aprofundar um pouquinho sobre essas fases da vida. Tá aí, Poliana. Eu agradeço, como sempre, a presença de vocês, os comentários, os incentivos. Olha, é muito importante para mim saber que vocês estão comigo e que juntos a gente está descobrindo novas maneiras de estar aqui na Terra, mais conectadas com tudo que existe. Não viver aqui aterradas, mas conectadas ao mesmo tempo com Deus e procurando direcionar nosso caminho para o bem, para a generosidade, para a ética, para a responsabilidade conosco e com os outros. Que a gente possa cada dia estar mais presente, que a cada dia nosso dia seja um dia mais pleno, que a gente ao terminar, que dia bem vivido. Quantos aprendizados, quantas escolhas positivas me trouxeram alegria e amor. Então, peço mais uma vez que vocês, se gostam aqui do canal, compartilhem nas redes sociais de vocês, com os amigos que vocês acham que possam ajudar. Se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, acione o sininho aí para receber as notificações quando a gente coloca os vídeos. Dê um like, faça comentários, olha, a casa é nossa. Esse canal é nosso, é para ser construído por a gente, pela gente que está buscando viver cada dia melhor. Beijo grande, fica com Deus, até mais tarde ou até amanhã.